Olá amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso de atos de ofício, de volta e para a parte 3, a parte final referente à baixa e desarquivamento dos autos do processo, tá? Aula de número 34, atos de ofício, aula 34, vamos para o provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça, título 12, do arquivamento e desarquivamento dos autos, tá? Para quem tá com a página, para quem tá com a apostila da Editora Atualizar aí em mãos, tá? Página de número 33, no final da página 33 aí. Então vejam só, artigo 243. O Arquivo Geral de Processos é responsável pela guarda, arquivamento, desarquivamento, rearquivamento e conservação de todo o acervo de processos e documentos oriundos da Secretaria de Juízo, dos Juizados Especiais e dos Serviços Auxiliares da Direção do Foro. Gente, toda comarca tem o seu AGP. O que é isso, professor? Isso é uma banda de pagode, né, de tempos, e põe tempo nisso atrás? Claro que não. Quando eu falo do AGP, aqui eu estou falando justamente o quê? Do Arquivo Geral de Processos. Toda comarca tem o seu arquivo geral de processos, que vai ser responsável pela guarda, arquivamento, desarquivamento, rearquivamento, conservação. É até redundante, né? Porque se eu falo guarda, eu estou falando de conservação. Se eu tiver arquivamento, eu vou ter desarquivamento, rearquivamento. Então basta lembrar assim, guarda barra conservação, arquivamento, né? Então eu estou falando do arquivo geral de processos, esse setor responsável por essa gestão documental, do acervo documental da respectiva comarca, não só dos processos, mas os documentos, né, que precisam ser arquivados da respectiva comarca. Então, por isso, o 243, ó, o Arquivo Geral de Processos é responsável pela guarda, arquivamento, desarquivamento, rearquivamento e conservação de todo o acervo de processos e documentos oriundos das secretarias de juízo, dos juizados especiais e dos serviços auxiliares à direção do foro. Parágrafo único. Após a devida baixa do registro do processo, os feitos deverão ser arquivados em maços, com a devida informação no SISCOM. Tem lá maço tal até tal, processo X até X é o primeiro maço, o Y até o Z é o segundo maço, e toda essa informação naturalmente está no SISCOM. E remetidos ao Arquivo Geral de Processos. Essa questão aqui, ó, tá? Baixa de registro do processo, eu tenho que mandar lá para o Arquivo Geral de Processos, tá? 244, olha só o 244. Ao receber da segunda instância do TJ, tá? Os documentos originais gerados no processamento do agravo de instrumento, incluídos o acórdão do agravo de instrumento, tá? Ou a decisão monocrática do relator, no caso, né? As guias de recolhimento de custas e outras despesas e a certidão de trânsito em julgado, a Secretaria de Juízo juntará aos autos da ação originária, certificando e publicando tal fato. Óbvio, tá até meio fora de lugar aí, mas é uma questão óbvia. Olha só por que é óbvio, ó. Eu tenho aqui o início da tramitação de uma ação, tá? Ela tá tramitando aqui, ó. Lembrem-se que da sentença caberá o que, gente? Apelação lá para o Tribunal de Justiça, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, apelação. Colocar AP, mas só para abreviar aqui, ó, que é uma apelação. Só que não é isso, né, que o provimento está falando. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, ó. Olha só. O que a gente tem que observar? Eu tive uma decisão interlocutória. A partir do momento que eu tenho uma decisão interlocutória, eu não posso interpor agravo? Não existe o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é o recurso contra a decisão interlocutória do juiz. E aqui especificamente eu estou falando de uma ação civil. Nós estamos falando de processo civil, tá? E aí o seguinte, ó, esse agravo de instrumento, ele pode ser convertido em agravo retido. Quem vai decidir isso é o relator. E aí, naturalmente, ele só vai ser julgado quando subir a apelação lá para o TJ. Só que não necessariamente isso vai acontecer. Eu não posso afirmar que todo agravo de instrumento vai virar um agravo retido. Pode ser que seja algo importante, algo urgente, e que o TJ tenha que julgar o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, ele vai chegar lá no Tribunal de Justiça, a distribuição do TJ vai sortear
a Câmara Civil competente e vai ter um relator, tá? E aí eu vou ter o julgamento do agravo de instrumento. Pode ser um julgamento colegiado com o respectivo acórdão, pode ser até mesmo um acórdão fruto de uma decisão monocrática. Aí não é acórdão, né? É decisão monocrática, tá? Mas enfim, então eu tive uma decisão do agravo de instrumento. Peraí, decidiu o agravo de instrumento? Não ficou retido lá no TJ porque era algo urgente? Tem que voltar para a primeira instância, gente, né? Naturalmente, eu tenho o retorno dos autos aqui, ó, para a primeira instância, para que o escrivão promova a juntada ali do que ficou decidido no âmbito dos autos da ação principal. Então é isso aí, ó. Ao receber da segunda instância os documentos originais gerados no processamento do agravo de instrumento, incluídos o acórdão ou a decisão monocrática se foi só o relator que decidiu, acórdão se foram os 3 desembargadores ali na respectiva Câmara, tá? Ó, o acórdão ou a decisão monocrática, as guias de recolhimento de custas e outras despesas e a certidão de trânsito em julgado, tudo isso foi produzido lá no TJ, no julgamento do agravo de instrumento. A Secretaria de Juízo os juntará aos autos da ação originária, certificando e publicando tal fato. Tem a juntada aos autos da ação originária. O escrivão vai promover essa juntada dos documentos aí, tá? Parágrafo único, ó. Quanto aos autos de agravo de instrumento recebidos pela Secretaria de Juízo antes da vigência da resolução Tribunal Pleno número 3, que é o regimento interno do TJ, tá? O escrivão trasladará os originais gerados no processamento do agravo para os autos da ação originária, descartará as cópias que restarem e certificará tais fatos, observados os critérios de responsabilidade social e preservação ambiental. Ó, por que eu estou lendo dessa maneira aqui? É uma regra, gente, transitória, né? Para os autos de agravo de instrumento recebido pela Secretaria do Juízo antes da vigência do atual regimento interno do TJ. A possibilidade de cobrança aqui é muito remota, tá? Então, ó, percebam mais a regra do 244. Lembrando que a gente vai estudar isso aqui em processo civil, tá? Quando eu falar em processo civil, lá no regimento interno, nos recursos cíveis, né? No âmbito do regimento interno, tá? Bem, continuando, o que a gente tem que observar ainda sobre arquivamento e desarquivamento dos autos do processo? 245. Caberá à Secretaria de Juízo, ao receber pedidos de desarquivamento, providenciar o seu encaminhamento ao setor responsável, que no prazo máximo de 3 dias enviará o processo à Secretaria. Podem marcar, ó, estou até fazendo um asterisco aqui, ó, tá? Podem marcar o 245. Caberá à Secretaria de Juízo, ao receber pedidos de desarquivamento, providenciar o seu encaminhamento ao setor responsável, ao Arquivo Geral de Processos, que no prazo de 3 dias, o AGP tem 3 dias para enviar o processo à Secretaria. Isso aqui, ó, havendo pedido de desarquivamento, prazo de 3 dias para envio do processo à Secretaria que solicitou o desarquivamento do processo ao Arquivo Geral de Processo. 246. Marquem também. Nas hipóteses de desarquivamentos urgentes, os autos estarão à disposição da Secretaria de Juízo no primeiro dia útil após o recebimento do pedido pelo setor responsável. Aqui, ó, em caso de urgência, primeiro dia útil seguinte após, né, faltou um acentozinho aqui, ó, após pedido, após chegar o pedido da respectiva secretaria ao Arquivo Geral de Processo. Então, ó, prazo normal que o AGP tem para mandar o processo para a secretaria em caso de desarquivamento, em caso de pedido de desarquivamento, 3 dias, tá? Prazo em caso de urgência, primeiro dia útil seguinte à chegada do pedido no Arquivo Geral de Processos, tá? 247. Nas comarcas em que o procedimento de arquivamento e desarquivamento de processos for terceirizado, eu posso terceirizar, tá? Deverá ser observado o procedimento próprio. Aí tem uma norma específica do TJ que fala a respeito do arquivamento aí no caso de terceirização do arquivo, tá?
248, regra específica de Belo Horizonte por causa da extinção da 11ª e 14ª varas criminais. Não se preocupem, ó. Na comarca de Belo Horizonte, os feitos que tiveram curso nas extintas 11ª e 14ª varas criminais serão desarquivados pela Central de Certidões, tá? Regra bem específica, interna, transitória, em virtude aí, né, do artigo, em virtude da extinção dessas duas varas criminais em BH, em Belo Horizonte, tá? Não se preocupem com isso, mais importante aí está no artigo 243 e sobretudo, tá? 245 e 246. Aqui, ó, essa questão a gente vai ver lá no regimento interno, tá? Sempre que eu tiver uma decisão interlocutória aqui, ó, no curso do andamento da ação civil em primeira instância, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Ele pode ser convertido em agravo retido, tá? E aí ele vai ser julgado só quando subir a eventual apelação, porque não necessariamente vai ter apelação, tá? Mas caso não seja o fato de converter, né, em agravo retido, ou seja, eu vou ter o julgamento do agravo de instrumento porque é algo urgente, necessário, tá? Automaticamente, na hora que se decide o agravo de instrumento lá no TJ, os documentos produzidos no TJ precisam ser remetidos para a primeira instância para serem juntados pelo escrivão aos autos da ação originária, que continua tramitando. O que sobe lá para o TJ, gente, é só a decisão interlocutória proferida pelo juiz e o agravo de instrumento feito pela parte interessada. Lá no regimento interno, a gente vai estudar esses recursos cíveis contra as decisões de primeiro grau, uma questão extremamente simples, tá? Aí olha só, na apostila de vocês aí, na apostila da editora Atualizar, o que eu fiz? Ó, eu continuei alguns dispositivos do provimento 61. E por quê? Porque eles estão soltos na bibliografia do edital. Na minha opinião, não deveriam ter sido citados como bibliografia do edital. Por quê? Porque olha só, expedição do alvará de soltura, quando a gente procura isso com relação aos tópicos do edital, você não encontra ali onde colocar expedição de alvará de soltura. O mesmo, né, a gente pode falar aí, ó, na página seguinte, do registro e destinação de armas e bens apreendidos, audiências, né? E aí depois vai falar a respeito dos atos ordinatórios. Eu não vou analisar isso agora. Eu não vou falar de expedição do alvará de soltura, nem de registro e destinação de armas e bens apreendidos ou audiências agora. Eu vou deixar isso para o final do curso de atos de ofício. Por quê? Porque a probabilidade de cobrança disso é muito remota, tá? Atos ordinatórios eu vou analisar com vocês depois de atos processuais, tá? Na verdade, eu deveria ter colocado essa parte aqui, ó, lá depois de atos processuais, mas como, né, montar esse quebra-cabeça aí do provimento 61 não foi fácil, tá? Depois que eu fui constatar essa necessidade aí. Então, ó, a gente vai estudar atos ordinatórios, mas primeiro a gente vai ver atos processuais no Código de Processo Civil, ok? Aí depois eu parto para os atos ordinatórios aqui, o 263A até, ó, o artigo 289. Tá? Até o artigo 289. Aí depois, ó, seguindo na apostila de vocês aí, a gente tem assim, ó, expedição, cumprimento de mandados e certidões, na página 41. Expedição, cumprimento de mandados e certidões, tá? Da expedição e cumprimento dos mandados. Aí se vocês observarem, eu tenho diversos dispositivos, tá? E aquilo que eu estava comentando. Esses dispositivos, a gente não encontra uma correlação deles com algum tópico específico do edital. Também estariam mais relacionados a atos processuais. Só que eu vou deixar para o final também. Por quê? Por que eu vou deixar para o final do nosso curso? Porque isso é mais comum no concurso para oficial de justiça, gente. Aqui eu estou falando sobretudo, ó, do cumprimento dos mandados e das certidões que precisam ser lavradas pelo oficial de justiça. Não faz muito sentido a cobrança disso no concurso para oficial de apoio judicial. Tá? Na minha opinião, até a referência colocada aí pelo edital de vocês, arrolando esses artigos aqui, ó, foi uma referência em exagero, tá? Então vamos analisar aquilo que pode cair. Primeiro eu vou deixar essa parte para os últimos encontros, as últimas aulas de atos de ofício aqui no YouTube, tá? Então olha só,
na nossa próxima aula, eu vou começar o ponto 1.8, petição inicial e contestação, que está justamente na página de número 51. Não se preocupem, depois eu vou analisar, né, essas páginas, mas ao final, porque realmente eu não estou falando de probabilidade tão grande assim de uma questão de prova, tá? Então, ó, a próxima aula é o ponto 1.8, petição inicial e contestação. Aí a gente vai estudar toda a questão referente à petição inicial no Código de Processo Civil, a resposta do réu e, sobretudo, a questão da contestação, da reconvenção, da revelia, os efeitos, né, da revelia, enfim, aulas importantes com relação aí a processo civil, não só a processo civil, mas a noções de direito processual como um todo, tá? Então, ó, com isso, né, a gente finaliza esse tópico aqui, ó, baixa, conclusão, recebimento. Ah, professor, você não falou, não conceituou cada um desses termos. Gente, baixa, acabamos de ver. Eu tenho a baixa do registro do processo, a baixa do registro da parte. Conclusão, o que é conclusão? Ah, está concluso ao juiz. Sempre que você entrar no andamento processual, lá no site do TJ, tá? E tiver concluso ao juiz, é que o juiz está para tomar algum tipo de decisão ou ele vai emanar algum provimento, né? Não tem os provimentos do juiz, os atos do juiz, então está concluso ao juiz, está lá no gabinete do juiz para que o juiz exerça algum ato. Recebimento, ao recebimento de um documento, de uma petição, né, por parte da secretaria, do protocolo, remessa dos autos ao arquivo, assentada, né? Eu estou tendo assentado, estou tendo justamente o quê? O arquivamento daquilo, né? Junto aos autos principais do processo, juntada, diversas vezes eu utilizei a palavra aqui, o escrivão vai juntar, vai promover a juntada da certidão, a juntada dos autos aos, né, dos autos apensos, dos autos ao processo, né? Enfim, né? Publicação no Diário Oficial, lavratura de autos e certidões em geral, né? Ou o certidão vai lavrar, então ele vai ter ali a lavratura o escrivão certidão. O escrivão vai lavrar, né, a respectiva certidão. Traslado, expliquei o que é traslado na aula passada para vocês, a cópia, né, das principais peças de um processo ali, ok? Então, assim, ó, são termos que foram jogados aí no tópico 1 do edital de vocês, mas que a gente vai explorando e vai percorrendo cada um deles a partir do momento que a gente está estudando o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e, sobretudo, aí, o provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça, tá? Bem, com isso, finalizamos, então, o tópico 1.7, tá? Vou pular aí, ó, expedição do alvará de soltura, registro e destinação de armas e bens apreendidos, audiências, atos ordinatórios, tá? Aí depois vem, né, providências relativas aos feitos de natureza civil, providências relativas aos feitos de natureza criminal. Preocupa não que depois eu vou analisar tudo isso. Expedição e cumprimento dos mandados, tá? A gente vai pular também, né? Afinal de contas é mais voltado para o oficial de justiça, certidões judiciais, e aí a gente vai, né, para a questão do tópico 1.8, petição inicial e contestação. Então, próxima aula 1.8. Não se preocupem, eu vou analisar todos os dispositivos que eu estou pulando aqui, tá? Mas no momento certo, principalmente atos ordinatórios, depois a gente estudar atos processuais, os demais ao final do nosso curso de atos de ofício, tá? Vamos para o próximo ponto, que é a petição inicial e contestação, que é um ponto importante para a prova de vocês, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, através dos canais da Editora Atualizar no YouTube. Inscreva-se, tá? Curta, compartilhe, divulgue, adquira os produtos da Editora Atualizar, gente. Quando você compra aí, ó, a apostila com a legislação de atos de ofício, você está ajudando a financiar a gratuidade de todos os nossos cursos aqui, tá? Nosso modelo está calcado nisso. A gente entrega o principal, disponibiliza o principal, que são aulas de qualidade para toda a sociedade brasileira, tá? Mas nós precisamos de um financiamento acessório. Como que a gente tem esse retorno, né? Como que o modelo de negócio se sustenta? Não só pela publicidade dos vídeos no YouTube, tá? Então, de preferência, não pulem a publicidade ou assista pelo menos um pouquinho, 18, 20 segundos ali já é o suficiente, tá? Para que nós sejamos aí monetizados com relação
aquela propaganda, aquela publicidade. Compre as apostilas. Tem gente reclamando que a apostila é só de legislação. Ah, achei que era teórica. Legislação. Você quer uma apostila teórica? Procure a apostila que tem assim, ó, teoria. Só que não tem teoria de atos de ofício, não ia dar tempo de eu escrever e comentar dispositivo por dispositivo. Eu estou fazendo esse comentário com vocês aqui no YouTube, tá? Então a ideia é, você tem a apostila de legislação, assiste a aula no YouTube, tá? E aí vai fazendo as anotações. A todo momento eu não estou falando, grifa isso, faz um asterisco, cuidado com isso, olha esse prazo, tá? Então você ter a publicação impressa aí, ó, vale a pena, tá? Se você não tem condição, vá anotando, baixa o provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça aí do site do TJ e vai fazendo as suas próprias anotações. O importante quando a gente fala de produção, gente, organização e distribuição de conhecimento é isso, oportunizar, tá? É justamente o quê? É dar condição para que todos possam ter acesso. Eu não vou vender um curso de atos de ofício, tá? A distribuição é gratuita. Agora, a partir do momento que você compra a apostila, que você comparece a uma das minhas aulas presenciais em Belo Horizonte ou em outras cidades aí, né, do estado de Minas Gerais, você está ajudando a Editora Atualizar a financiar todo esse modelo de negócio, tá? E a gente está mais do que certo que ele é um modelo de negócio que dá certo e que ainda vai dar muito mais certo. A gente vai disponibilizar ainda diversos outros conteúdos gratuitamente para todos vocês, ok? Próxima aula, então, a gente continua com atos de ofício, petição inicial, um assunto extremamente importante, tá? Obrigado e até mais.